Olá, paz seja contigo em nome de Jesus, tudo bem? Aqui é o pastor Wildes Marcelo do canal Minha Bíblia de Estudos e hoje, com muita alegria, eu quero apresentar para você esse tesouro lançado pela Sociedade Bíblica no Brasil, a Bíblia de Estudo Igreja Primitiva. Gente, na minha opinião, uma das Bíblias mais bonitas e mais completas lançadas no ano de 2025, tá bom? Então, fica ligado aí. Você vai ver aqui que maravilha de material. Se você ainda não segue o nosso canal, siga agora. Curta, comente, compartilhe, espalhe para que mais pessoas possam ver que tesouro é a Bíblia de Estudo Igreja Primitiva. Deixa eu virar a câmera. Então vamos lá, pessoal. Gente, olha, na minha opinião, essa Bíblia aqui foi uma das Bíblias mais bonitas que foram lançadas ultimamente. Ela tem duas capas. Essa aqui eu escolhi porque eu achei mais bonita essa capa colorida, mas ela também tem uma capa escura, né? Um marrom puxando para um preto, mas muito bonita. Essa daqui é um lançamento da Sociedade Bíblica do Brasil, da SBB. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. A capa dela, pessoal, não é uma capa ruim, tá? Graças a Deus. Obrigado, Sociedade Bíblica. Ela não é PU emborrachado, graças a Deus. Tá? Vocês sabem o quanto que eu sou, quem me segue aqui sabe o quanto eu sou enjoado com essas capas emborrachadas, porque elas esfarelam com o tempo. Não é o caso dessa. Esse material tem uma qualidade excelente de material na capa, tá bom? É uma capa que parece uma napa, né? Ela lembra um tecido assim bem resistente, né? Um material bem resistente. É uma napa, um material nesse sentido. Muito boa. Né? E essa aqui dificilmente vai desbotar porque ela é impresso, tá certo? Então, muito bonito. Tá aí a capa para vocês verem. A lombada dela, ela é NAA, Nova Almeida Atualizada, Bíblia do Estudo Igreja Primitiva, Sociedade Bíblica no Brasil. O verso é só a estampa, não tem nenhum texto escrito. Vem aqui as informações da Sociedade Bíblica, certo? E eu aí dou os parabéns para a sociedade. Essa Bíblia, pessoal, ela é meio que uma Bíblia arqueológica, né? Quem é estudioso da Bíblia, quem também é colecionador, vai lembrar, e infelizmente está fora do mercado, que é a Bíblia de Estudo Arqueológica da editora Vida, né? Era a única que assim tinha uma robustez muito grande de informações e ela está fora do mercado. Essa aqui é lançamento da sociedade, como já falei para vocês, e é um baita de um material. Ela meio que substituiu, né, no ponto de vista de nós colecionadores, a Bíblia arqueológica, porque ela é belíssima. Essa Bíblia, ela não é bicolor, ela é literalmente colorida, eu vou mostrar para vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia? Olha aí. Uma coisa que eu reparei, as pontas dessa Bíblia foram muito bem coladas, porque tem umas Bíblias que aqui ela solta, né? Mas como esse tecido, como esse material, ele lembra uma napa, né? Um tecido mais encrespado, então ela foi muito bem colada, muito bem finalizada, né? Então tem essa folha de proteção marrom, o de para, né? Olha que bonito o de para dessa Bíblia, né? Aí tem aqui a capa, né, a folha de rosto, e já entramos no assunto. Essa Bíblia, ela foi aí lançada em 2024, mas assim, a divulgação mesmo pesada foi lá em 2025, você ainda encontra ela no mercado com facilidade. E aí vem o índice geral, tá certo? Nós vamos passar por ele. Então aqui o índice dos livros, né? O livro, a abreviatura, quantos capítulos tem e a página que está nessa Bíblia. Aqui o prefácio, tá? Nota do editor. Bem-vindo à Bíblia de Estudo Igreja Primitiva. Como eu sempre estou enfatizando aqui no canal, sempre que você comprar uma Bíblia de estudo, antes de você entrar no texto, leia a introdução do livro. É muito importante que você passe por essa parte, por quê? Porque ela vai te ensinar, vai te mostrar o porquê da Bíblia ter sido feita, como usar, quais os recursos que tem para que você possa utilizar de uma melhor maneira e ter um aproveitamento maior nos seus estudos. Então vamos ver o que essa Bíblia tem? Essa Bíblia tem introdução a todos os livros, tá? E não é introduçãozinha pequena não, é uma boa introdução. Tem muita nota de rodapé
E o legal, ó, deixa eu aproximar para vocês verem, é que a nota de rodapé, o comentário em cima do texto bíblico, o texto bíblico ele vem em negrito. Tá? Então você está lendo lá algum texto que apareceu o nome Moabitas. Quem eram essas pessoas? Aí embaixo no rodapé tem a palavra Moabita em negrito, tá certo? Chamando mais atenção, e vem o comentário nela, tá certo? Então, olha as imagens, a qualidade da impressão desse material é absurda. Aí, ó, vida cotidiana, como era a vida naquele contexto, naquela época em que o texto foi escrito. Aí tem vários artigos, né? Estudos da palavra em destaque. Ó, vou mostrar para vocês daqui a pouco por dentro. Tem mapas, quadros, fotos e ilustrações. Olha que bonito. E a palavra de Deus, né, o texto sagrado. Então vem aí o índice dos artigos: Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos, evangelhos e cartas. Tá? Aí, ó, índice temático dos artigos. Abominação que causa desolação, a abominação desoladora, Daniel 11. Então, você vai pegar aqui algumas palavras, embaixo vai ter aí os artigos de estudo. E é bastante, tá? É pouco não. A outra coisa, essa folha não é branca, tá? É uma folha meio amarelada e ela tem uns detalhezinhos como se fosse uma folha antiga, né? Olha só, que bonito. Como se fosse uma folha gasta pelo tempo, né? Mas não é não, é novinha, tá? Mas é o design, a pegada que colocaram esse papel, deixou um vintage, né? Um papel como se você estivesse trabalhando com material antigo. Eu achei muito legal essa proposta. E aí, índice dos infográficos, índice dos quadros da vida cotidiana, tá? Índice dos mapas, olha a quantidade. Olha que legal isso aqui. Olha que massa. É o tipo das escritas da época. Tá? Então tudo isso aqui você vai encontrar mais detalhado durante o estudo. Certo? Vamos passar. A proposta dos nossos vídeos aqui, pessoal, é ser o mais rápido possível. Então não dá tempo da gente mostrar folha por folha, porque a ideia é que você saiba como é por dentro da Bíblia, para que você possa adquirir já sabendo o que você vai estar adquirindo, tá bom? Textos antigos relacionados ao Antigo Testamento. Então você tem aqui vários outros textos que comprovam, né, a veracidade do Velho Testamento. Tem aqui, ó, de onde é, o que diz, né? Aqui, ó, a apresentação da Nova Almeida atualizada, é importante você saber. Então, todas as Bíblias Nova Almeida geralmente possuem, né? Acho que todas que eu vi até agora tem essa introdução mostrando o que é a proposta da Nova Almeida. Aqui as abreviaturas e a linha do tempo, a cronologia, né, do Antigo Testamento. Então, você tem toda a cronologia bíblica aqui do Velho Testamento, certo? Ó, vem aqui, aí passa pela era patriarcal, né, o período dos juízes e tal. Aí, ó, até a linha, essa linha cronológica, ela vai da criação até o encerramento do cânon do Velho Testamento, tá bom? O Novo Testamento é lá na frente, aqui é só o Velho. Olha a página de rosto do Antigo Testamento, que coisa linda. E o legal, pessoal, é que o papel dessa Bíblia é uma seda, mas não é aquela seda fininha. É uma seda bem reforçada. Você pode ver pela questão da impressão. Ó. Você vê que aqui tem toda essa imagem impressa. No verso, você não vê nada. Tá vendo? Porque isso aqui... às vezes tem umas Bíblias que são coloridas, mas, por exemplo, essa imagem aqui, quando você vira, ela praticamente está toda do outro lado. Isso para leitura é muito ruim. Essa Bíblia não. Essa Bíblia é excelente no papel e no tipo da impressão, porque você vê que é uma impressão de qualidade. Você vê os detalhes da imagem. Porém, quando você vira, não atrapalha em nada a leitura do outro lado. Então isso é muito bom. Agora deixa eu te mostrar a introdução do livro do Gênesis. Algumas Bíblias você vê ali que tem um resumo, né, o autor, a data.
Olha como é exaustivo, e a palavra exaustivo eu gosto sempre de frisar, não é que seja de exaustão, de chatice, nada disso. Exaustivo é que vem muita informação. Eu falo isso porque teve um amigo que disse assim, puxa, exaustivo, né, deve ser ruim. Não, não necessariamente, tá? Então, exaustivo é porque vem muita coisa, muita informação, e isso é maravilhoso para todo estudioso da Bíblia. Então, olha a introdução desse livro. Gênesis, é uma imagem aqui, ó, introdução, título, o contexto. Agora repara, viu? Olha, a quantidade de material só na introdução do livro. Olha que legal. Aí vem o esboço, o esboço geral, né? E o esboço temático. E aí você entra no texto bíblico propriamente dito. Essa Bíblia é em duas colunas, tá bom? Algumas novas Almeidas, digamos assim, ou algumas NAA, ela é texto em bloco, né? É aquele texto corrido, só uma coluna. Essa aqui são duas colunas. Particularmente eu acho melhor. Eu gosto mais assim. Então, tá aqui. Essa Bíblia não é bicolor. Essa Bíblia é literalmente colorida. Então você vai ter o texto, logo embaixo você já vai ter os comentários com o texto especial em negrito, tá bom? Então você está lá lendo aqui, por exemplo, o capítulo 1 de Gênesis. Tem alguma coisa ali interessante para destacar. Você vai encontrar embaixo o comentário, porém o textozinho do versículo vai vir em negrito. Referência cruzada aqui, ó, nessa casa. E vem aí, ó, o estudo da palavra, ó, espírito, lá de Gênesis 1, 2. Tá? E aí você tem essa barrazinha verde que separa o texto do estudo. Eu acho isso muito importante. Tem gente que acha que é uma bobagem, mas não é. Porque às vezes você está lendo que não, de repente não tenha muita intimidade, está lendo o texto, e aí como não tem essa barra de divisão, às vezes a pessoa segue direto achando que o texto faz parte o estudo faz parte do texto. Então essa barrinha aqui é muito importante, porque ela divide texto do estudo, para não haver confusão, né? Quando é alguém mais experiente no estudo, não tem problema. Mas às vezes você está pegando uma pessoa ali que está começando a trabalhar, está começando a conhecer, um novo convertido que quer conhecer bastante, ele vai estudar numa Bíblia de estudo, às vezes ele fica um pouquinho perdido. Então, isso aqui é ótimo. Os textos, eles são em cor, na mesma cor do capítulo. A letra é confortável, não é uma letra grande, até porque uma Bíblia desse tamanho, né, se você for colocar uma letra grande, ela fica o dobro. Então é uma letra confortável, certo? Não é pequena nem é grande, ela fica ali no meio do termo. E aí, ó, toda a Bíblia é nesse formato. Em algumas partes você vai ter um estudo mais focado. Esse estudo ele vem em destaque, ele não se mistura com o texto, né? Foi uma das coisas que eu mais gostei nessa Bíblia. O destaque que está sendo dado para o assunto que está sendo trabalhado. Então aqui, por exemplo, onde você está? Gênesis 3. Falando sobre aí, muito provavelmente, sobre Abel, sobre Adão e Eva, melhor dizendo, perguntando onde eles estão. Né? Então, vem aqui um texto. Olha aí, ó. Vão aqui, ó, justo, esboço do estudo da palavra, ó, íntegro, violência, terra. Então vem como é escrito no original, a tradução e a explicação da palavra. É muito bom. E aqui você tem as notas de rodapé e as referências cruzadas, tá certo? Uma passadinha, ó, alianças no Antigo Testamento. Em destaque o estudo, certo? Ó, mapas coloridos, certo? E o legal também é que você pode levar essa Bíblia para a igreja. Não atrapalha em nada você levar para a igreja. Por quê? Porque ela é uma Bíblia que dá para portar, tá certo? É uma Bíblia que dá tranquilo para você levar para a igreja, não vai pesar e vai aguentar o manuseio da capa. Você pode até colocar uma capa transparente, né, aquela plástica, para conservar melhor, mas a capa dela aguenta perfeitamente. Tá? Cronologia integrada dos patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó, José. Né? Aí, ó, tudo certinho.
vida cotidiana, como era a vida dentro do texto que está sendo lido. Né? Então, pastores do deserto. Vai explicar como eles faziam, como era o trabalho, vai falar sobre a alimentação deles e assim vai. No texto bíblico, gente, é praticamente impossível. Eu até agora não vi, são muitas folhas, claro que não deu pra gente ver tudo ainda, mas eu ainda não vi uma página que não tenha um estudo de palavra. Isso aqui é muito legal. Porque você lê uma palavra e não entende o que aquela palavra propriamente está dizendo. Então, no estudo, você vai entender perfeitamente. Tá? E assim vai durante todo o decorrer do texto sagrado. Tá? Lei do deserto, o estudo específico, uma caixa específica, uma cor diferente. Isso é muito bom. A impressão desse material me ganhou. Olha que qualidade de imagem. Então não é uma impressãozinha, sabe? A Sociedade Bíblica, nessa aqui, vocês fizeram um trabalho exemplar. Essa aqui é uma Bíblia para você possuir, certo? Porque vale muito a pena. E o que eu mais gostei é isso aqui, ó. Ter imagem grande, bem impressa, bem nítida e não atrapalha a leitura na página seguinte. Tá? Muito, muito, muito legal. E aí vai, durante toda a Bíblia, você vai encontrar isso, esse material, tá certo? Esse tipo de abordagem, tá certo? Ó, as imagens aí, ó, os desenhos. Aqui, primeiro Crônicas. Sempre tem uma imagem, embaixo vem a explicação do livro. Tá? E é muita introdução, não é pouquinha não. A maioria das Bíblias geralmente vem uma, no máximo uma página, duas. Olha quantas tem nessa. Só para primeiro Crônicas, né? Tudo colorido, com imagens, né? A leitura com essas fotos ajuda muito. E ela por dentro, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês, não esqueçam que toda a Bíblia vem com esse detalhamento, como se fosse uma folha envelhecida. Toda a Bíblia tem esse material. Tá? Aqui, ó. E assim vai em toda a Bíblia. Tá bom? Aqui deve ser Salmos, isso. Aqui. Uma coisa interessante para quem é leitor da Bíblia, você vai ver que em alguns livros, algumas partes do livro dos Salmos, você vai ver dizendo assim, livro 1, livro 2, do título, né, do texto, quando vem aqui assim. Aqui explica o porquê que tem isso. Olha que legal. Livro 1, livro 2, explicando tudo isso dos Salmos, livro 3, 4 e 5, ó, tá? E aí entra no texto. Ó, ungido, medita, e assim vai. Toda a Bíblia é assim. Uma coisa que eu também achei muito legal nessa Bíblia, não sei se é em todas ou não sei qual foi o material que foi usado, é que geralmente quando você compra uma Bíblia que ela é dourada assim, quando você vai abrindo, ela vai colando, né? Ela tem aquela colagem. Essa não. Desde quando eu abri essa Bíblia, ela já passou assim normal, sem estar com as folhas coladas. Já passou normalmente. Não tinha aquela de eu estar puxando, correndo o risco de dar, de repente, até rasgar as pontas por causa da cola dourada, da tinta dourada. Não. Abriu, ela já rodou, já soltou a página normalmente. Certo? Então assim vai em toda a Bíblia. E aí vem para o Novo Testamento. Você tem o período interbíblico, tá certo? Que é no final do texto bíblico de Malaquias para o Novo Testamento. E aí você já pega toda a introdução do que aconteceu entre o Novo e o Velho. Né? Foram aproximadamente 400 anos. Então você tem todo o estudo ali do que aconteceu nesse período. Então vem aí, ó, mapa, a cronologia. Tá legal? Lá no início a gente viu do Velho, agora estamos vendo do Novo. O Novo Testamento. Certo? E aí, a estética, né, o conteúdo é o mesmo do Velho Testamento. É o mesmo, segue o mesmo padrão, com as palavras de estudo, com os textos, com os mapas, certo? Aí todo o material. Vamos lá para o final, porque sempre o pessoal gosta de saber o que é que tem no final. Essa Bíblia,
né? No final ela tem alguns auxílios, que é as notas bibliográficas, certo? Não são muitos, não. Tem muita nota, porque, claro, são muitos estudos, então vem os auxílios. Referências bibliográficas, tá? O glossário, virou, e aí encerra com aquelas folhinhas para de repente você poder anotar alguma coisa, mas é a folha mais de proteção. Aqui, ó, tá? Encerra, capa final. Não sei se falei no início, vou falar agora. Ela é dourada na lateral e tem 2 fitilhos, tá certo? Um vermelho e um amarelo. Tá aí, Bíblia do Estudo Igreja Primitiva. Tentei ser o mais objetivo possível, mas por tanto conteúdo não dá para fazer um vídeo tão curtinho. Então tá aí, curta, comente, compartilhe, deixe aí a sua opinião nos comentários e que Deus abençoe você. Tchau, tchau.